Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe o seu dia nesse dia. Vamos de palavra no dia de hoje? Deus vai falar com você através dessa palavra. Não passe o vídeo e também não se distraia, porque quando você se distrai, você está dando a sua bênção nas mãos de Satanás. E Satanás, ele quer te roubar. Então, silencie os barulhos, concentre a sua mente nesse vídeo, em nome de Jesus. E antes de trazer essa palavra, eu quero dizer que eu orei para Deus, pedi a Deus uma palavra que fosse falar com você nesse dia. E antes de eu trazer essa palavra, eu repreendo todo espírito de perturbação, angústia da sua vida e de todos que vão assistir esse vídeo. Que o Senhor traga clareza espiritual para a nossa mente, em nome de Jesus Cristo, e segurança para a nossa alma, amém? E eu quero começar falando que quando eu estava num processo, né, que o Senhor, ele começou a trabalhar na minha vida, eu não tinha ideia, mas eu se encontrava como se fosse num estado de dormência espiritual. Sabe por quê? Porque eu sempre estava distraída. Ou eu estava trabalhando, ou eu estava faxinando a casa, ou eu estava cuidando da vida de algum parente. Mas, na verdade, o que eu não fazia era cuidar da minha própria vida espiritual, física e mental. E foi aí que eu tive problemas de saúde, problemas emocionais, percas financeiras, porque eu não estava desperta. Eu estava dormindo, eu estava anestesiada, como se estivesse numa distração profunda, a qual eu não conseguia enxergar nada. E foi aí que Deus, ele começou a me despertar através dos baques, né? Mas antes dos baques veio, sabe o quê? A depressão. Veio a depressão. Eu já estava triste já há muitos anos, porque na verdade eu não me cuidava espiritualmente, nem mentalmente, sabe? Eu focava mais fora nos outros do que dentro de mim, né? E na palavra do Senhor, ele diz claramente que nós somos o templo do Espírito Santo, que Deus, ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita dentro de nós. E isso não significa que você não precise ir a uma igreja. Não, você precisa ir sim, porque é maravilhoso estar com os irmãos, né? É muito bom mesmo, é uma bênção. Mas você precisa olhar para dentro de você. E às vezes você não tem percebido, mas essa angústia no seu coração é Deus te indicando que algo não está certo, algo não está bem, de verdade. Se você tem sentido um aperto no peito, uma angústia na sua alma, se você tem sentido uma tristeza estranha do nada, ou muito cansaço, você pode saber que Deus, ele manda sinais, ele fala com a nossa vida, ele tenta nos avisar que algo não está bem. E tudo na nossa vida é espiritual, antes de ser físico. Sabe por quê? Porque primeiro vem o espírito, depois a mente e depois o corpo, e não ao contrário. Se a sua vida espiritual não estiver bem, os seus projetos não vão estar bem, os seus relacionamentos não vão estar bem. Por mais que você finja, por mais que você fale, por mais que você se expresse, nada vai estar bem se o seu lado espiritual não estiver bem. E Deus, ele é um Deus tão perfeito que ele manda sinais. Então, quando você não escuta os sinais que Deus ele manda, Deus ele vai permitir que aconteçam coisas ruins para que você venha despertar. E essa palavra veio de encontro à minha vida, sabe por quê? Porque quando eu cheguei no meu limite, no fundo do poço espiritual, porque eu não tinha uma vida com Deus, eu tinha uma vida no trabalho, eu tinha uma vida com os meus clientes, eu era empresária, entendeu? Eu tinha uma vida familiar, eu tinha uma vida até na igreja, mas eu não tinha uma vida espiritual. Então, se você tiver tudo isso e você não tiver uma vida espiritual, eu vou dizer para você que você não tem nada na sua vida. E isso não é brincadeira. Isso é uma coisa muito séria, porque primeiro vem o espírito, primeiro vem o relacionamento com o Senhor e depois ele acrescenta as demais coisas, porque se sua alma tiver acolhida e bem, todo o restante vai estar bem. Você pode ter certeza que quando eu estou nutrida com a palavra de Deus,
as coisas estão bem, a minha saúde está bem, a minha mente está bem, o relacionamento com a minha filha está bem, com os meus sobrinhos, com os meus parentes, com o meu esposo, mas quando eu não estou bem espiritual, parece que nada vai bem, porque a gente precisa estar ligado com a videira, que é Deus, com a palavra através de Jesus, porque senão nada vai estar bem, nenhum projeto que você queira desenvolver. Se você não estiver ligado com Deus, esquece isso, porque não vai rolar. Então, Deus me trouxe uma palavra aqui, que ele está falando a respeito de indiferença espiritual. E se essa palavra chegou até você, eu quero dizer que você está indiferente para a sua vida espiritual, para o seu estado espiritual. E você não tem se dado conta, mas você se tornou uma mulher empatia, com empata, né? Uma pessoa que não reage, né? Está ali paralisada, né? Então Deus ele me trouxe aqui para dizer para você que você vai precisar ter coragem para você sair desse estado de apatia, empatia, de não morte espiritual. Você vai precisar ter coragem, sabe por quê? Na minha vida eu não tinha nenhum pingo de coragem para poder sair da morte espiritual. Isso porque eu conhecia a Jesus e a Deus. Eu não tinha coragem. Mas foi quando eu cheguei no fundo do poço que eu falei, não, eu preciso sair desse estado de morte espiritual. Eu não posso permanecer aqui porque eu quero viver os planos de Deus na minha vida. Eu quero ter minha vida abençoada, meu casamento abençoado. Eu quero ter a minha alegria de volta, né? E aí eu falei, eu preciso me posicionar em Deus. E foi aí que o Senhor, ele me fortaleceu e me fortalece todos os dias para mim ter uma vida espiritual viva, estar fisicamente viva, mas principalmente espiritualmente, porque tudo acontece no mundo espiritual. Você pode ter noção disso? Deus, ele fala através de sonhos, o Senhor vai falar através de muitas coisas. Então, eu quero dizer para você que você precisa de coragem. E se você não tem coragem, eu profetizo sobre a sua vida, com a autoridade que Deus me deu de ministra da palavra dele, que você vai ter coragem a partir de hoje para abrir o seu coração, para sair dessa apatia espiritual, dessa paralisação espiritual, e que você vai renascer, vai reviver, e que você vai voltar a ter alegria na sua vida, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? E eu quero começar a ler aqui uma palavra que Deus me trouxe, que está aqui no livro de Isaías, capítulo 32, e versículo 9. E essa palavra diz que naquele tempo, as pessoas estavam de Israel, ali de Judá, elas estavam muito confiantes no Egito, muito confiantes na segurança do Egito. E isso significa, a resposta de Deus para a sua vida, é que você tem estado muito segura na sua força física, nesse mundo, nos médicos, no governo, na sua capacidade, na sua inteligência, mas da mesma maneira que o povo de Deus ele estava também pensando dessa maneira. Aconteceu o seguinte, que o Senhor falou assim para eles, ó, ai daqueles que descem ao Egito para buscar segurança. Por quê? Porque quando eles descerem ao Egito, ao se encontrar com eles, eles encontrarão um leão e um leãozinho rugindo. E não somente isso, mas eles serão uma presa, ainda que convoquem multidões de pastores. Não se espantam com as suas vozes, nem se abatem pela multidão. Assim o Senhor dos Exércitos descerá e lutará sobre os montes e as colinas. Então, nessa palavra, Deus está falando que não é para você confiar na força do seu braço, no seu entendimento. Sabe por quê? Porque da mesma maneira que o povo de Deus fez isso, a própria arrogância deles destruiu ele. Às vezes você pensa que você tem uma amiga, uma vizinha, um parente, um relacionamento a qual você pode confiar, mas você precisa tomar cuidado e confiar apenas naquilo a qual Deus ele está falando, ele está dizendo para você. Porque quando nós tiramos a confiança em Deus e colocamos nas outras pessoas, nós nos tornamos igual
os filhos de Deus, né? Os israelitas, o povo de Judá. A gente confia naquilo que não é para confiar. Então, Deus ele também me trouxe uma palavra aqui que está dizendo aqui, ó, Isaías capítulo 32 e versículo 9. Levantem-se, mulheres, que estão sossegadas e ouçam a minha voz. Vocês, filhas, que estão tão seguras, ouçam a minha palavra. Porque o pouco mais de um ano ficarão apavoradas, ó mulheres, que estão tão seguras, porque a vídima se acabará e a colheita lá não virá. Tremam, mulheres que estão sossegadas, e apavorem-se, porque estão tão seguras. Tirem as suas roupas, fiquem nuas e vistam-se de pano de saco, como se fosse um arrependimento. Batam no peito e chorem, pelos campos agradáveis e pelas vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarça, como também sobre todas as casas, aonde há alegria na cidade e júbilo. Porque os palácios serão abandonados, e a cidade populosa acabará. As fortificações e as torres servirão de cavernas para sempre, para a alegria dos jumentos, mosto-se, e para pastos do rebanho, até que se derrame sobre nós o Espírito lá do alto, então o deserto se tornará um campo fértil, e o campo fértil será tido por um bosque. O juízo habitará no deserto, e a justiça morará no campo. O eleito da justiça será a paz, e o eleito da justiça será repouso e segurança para sempre. O meu povo habitará em moradas de paz e bem seguras, e em lugares quietos e tranquilos. Bem-aventurados vocês, os que semeiam junto com todas as águas, e deixem livre os bois e os jumentos. Mesmo que caia granizo no bosque e a cidade seja inteiramente abatida. Glória a Deus, aleluia. Então, através dessa palavra, Deus ele me traz aqui para dizer para você, né, o significado dessa palavra, a tradução. E Deus ele diz aqui, ó, que é tempo de nós, como mulheres, não estarmos dormindo, distraídas, mortas espiritualmente. Mas é tempo de orarmos, né? Termos uma vida com o Senhor, entregarmos as nossas feridas a Deus, porque o Senhor, ele deseja não só curar você, a sua alma, mas ele quer também restituir aquilo que você foi perdido durante todos esses anos a qual você esteve dormente espiritual. Deus, ele te ama tanto que ele está falando aqui que agora, muitas vezes, você se sente feliz, tranquila, acomodada e acolhida, mas terá um tempo em que você, se você não se posicionar, você vai olhar e vai ver a escassez, a morte, né? E principalmente a assolação na sua vida. E é isso que o inimigo das nossas almas, ele deseja. Sabe por quê? Porque uma mulher posicionada, uma mulher acordada espiritualmente, ela se torna, sabe o quê? Uma guardiã de si mesmo e dos seus, da sua própria casa. E o inimigo, ele também sabe que se tiver alguém na torre de vigia, com comunhão com o Senhor, em oração, adoração a Deus, louvores, ele perde o território. E o Senhor, ele quer com que você seja uma conquistadora de territórios. Uma conquistadora de territórios. Não uma pessoa que perde território, perde a sua família, perde os seus filhos, perde a alegria, está morta espiritualmente, está apática ao que está acontecendo, né? Porque nessa palavra também, Deus ele me trouxe aqui dizendo, né? Que enquanto muitas estavam ignorando os sinais dos juízos de Deus, e isso mostra a indiferença diante da realidade espiritual. E isso pode ser algo muito perigoso na nossa vida. Então, no dia de hoje, Deus, ele traz essa direção para a sua vida. O Senhor, ele quer que você tenha coragem para se levantar, se posicionar na sua posição, porque sem perceber, assim como aconteceu muito comigo, eu saí da minha posição de vigia, né, de escolhida,
e principalmente eu saí de uma posição que é para nós mulheres estarmos, que às vezes nem é para conquistar de imediato, mas é para você permanecer em Deus. Se você permanecer em Deus como se fosse a videira, naturalmente você vai conquistar territórios. Então, Deus ele chama a atenção através dessa palavra para você despertar, se esforçar, tenha humildade para reconhecer que precisa do Senhor, né? E isso é uma coisa que eu tenho aprendido bastante. O Senhor tem me ensinado a não ser arrogante e prepotente de achar que eu sou suficiente para fazer tudo sem Ele. Porque Ele quer que você convide Ele, assim como eu, em tudo. Vai passear, convide ao Senhor. Vai fazer um projeto, convide ao Senhor. Tá com dificuldade em alguma coisa? Clame ao Senhor. Porque na palavra de Deus diz, clame a mim que eu te responder-te-ei e anunciarei coisas grandes que você não sabe. Tá alegre e feliz? Louve a Deus, coloque um louvor na sua casa, cante ao Senhor, consagre cada cômodo da sua casa, consagre as roupas dos teus filhos, consagre a mente sua, a mente dos teus filhos. E é dessa maneira, né, se preparando, se posicionando, se levantando, despertando desse comodismo, que o Senhor ele vai dar vitória às suas mãos. Então, Deus ele tem falado aqui também através dessa palavra. Não deixe que o conforto da rotina tire isso de você, a sua posição, o seu relacionamento com o Senhor, a sua autoridade espiritual como mulher, né? Mas deixe, né, que o Senhor ele renove a sua vida para que você venha ter vitórias, né? Não negligencie a vigilância, a responsabilidade, porque o inimigo ele quer você anestesiada. Se você estiver anestesiada, ele vai estar livre para poder fazer todos assim como você, de escravos espirituais e de capacho. E isso é uma coisa que eu vivenciei na pele. Quando eu me posicionei, eu dei uns gritos mesmo, eu gritei. Na minha casa, eu falei, aqui não, Satanás, aqui não, você não manda mais aqui. Eu comecei a colocar o Satanás no lugar dele. E não só isso, eu coloquei também cada pessoa no seu lugar. Porque o Senhor, ele te deu autoridade. Então, não permita que o inimigo, ele sapateie sobre você. Porque hoje o Senhor, ele diz que quer você de pé. E ele conta com você, porque você, assim como eu, nós temos dons e nós precisamos usar esses dons para a glória do Senhor. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nesse dia. Eu profetizo sobre você que hoje o Senhor derrama vida no seu coração, na sua mente, na sua alma e no seu espírito. E você vai começar a se levantar e vai andar, né? E vai se posicionar espiritualmente em nome de Jesus. E isso começa através da leitura da palavra, que é o pão vivo que veio do céu, tá bom? Compartilhe essa palavra no dia de hoje, se inscreva no canal e também coloque aqui o seu joinha para fortalecer o vídeo. Comande para mais número de mulheres que você puder. Mande para essas mulheres, tá? Porque esse é o tempo de ser um tempo de fazer a diferença. O Senhor quer fazer a diferença na nossa vida e através de nós, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida.